a partir do verso de número 13 até o versículo de número 18. Epístola Universal de Tiago, capítulo 1, do 13 ao 18. Diz assim a palavra de Deus: ninguém sendo tentado diga, de Deus sou tentado, porque Deus não pode ser tentado pelo mal, e a ninguém tenta, mas cada um é tentado quando atraído e engodado pela sua própria concupiscência. Depois, havendo a concupiscência concebido, dá à luz o pecado, e o pecado, sendo consumado, gera morte. Não erreis, meus amados irmãos, toda boa dádiva e todo dom perfeito vem do alto, descendo do Pai das luzes, em quem não há mudança nem sombra de variação. Segundo a sua vontade, ele nos gerou pela palavra da verdade, para que fôssemos como primícias das suas criaturas. Podeis assentar. Nós comentamos este texto, excluído o verso 18, em um culto passado, e procuramos mostrar que Paulo e Tiago não estão em oposição, ou melhor dizendo, que Tiago não se opõe ao ensino de Paulo. A igreja romana tem baseado afirmações na carta de Tiago para sustentar a justificação pelas obras e não somente pela fé diante de Deus. É curioso que Paulo tenha escrito tantas cartas, a maior parte do Novo Testamento, tenha insistido tanto que a justificação do homem diante de Deus é através da fé e não das obras. E a igreja romana queira demolir isso apenas com a pequena epístola de Tiago, fazendo a maioria dos textos do Novo Testamento serem submetidos para fins de interpretação a uma minoria de textos, fazendo com que Paulo, em sua mensagem tão insistentemente dita em tantas partes, seja reinterpretado para adequar-se a uma única coisa que Tiago falou. Mas nós vimos que tanto Tiago quanto Paulo ensinam a salvação pela graça mediante a fé, não por obras, para que ninguém se glorie. Justificação, na boca de Paulo, é um termo judicial e forense. Está em oposição à condenação. Daí aquela passagem célebre de Romanos 8, em que ele diz: quem intentará acusação contra os escolhidos de Deus? Deus é quem os justifica, quem os condenará? Note, justificação nesta passagem está em oposição à condenação e em tensão com a palavra acusação. Num processo existe um acusador e um defensor, e um juiz que vai justificar ou condenar. Satanás é o acusador. Jesus, conforme a primeira epístola de João, capítulo 2, verso 1, é o nosso único advogado para com o Pai, quando a Ele acorremos, quando nos refugiamos dEle. E a sentença do Pai a favor daqueles que se refugiam em Cristo e no que Ele fez na cruz do Calvário é a justificação. Deus justifica e não condena aqueles que aceitam a Jesus Cristo como único e todo suficiente Salvador. Há um sentido para isso. Se devíamos alguma coisa lá na cruz, essa dívida foi quitada. Se merecíamos castigo, Jesus assumiu em nosso lugar o castigo, que agora nos traz a paz. De sorte que, como diz a Bíblia em Romanos 5:1,
tendo sido, já ocorreu no passado, no dia em que nos convertemos, tendo sido justificados pela fé, agora temos paz com Deus. Não há mais tensão entre nós e o juiz. Temos paz com Deus por nosso Senhor Jesus Cristo. A salvação é, portanto, por meio da fé. Daí porque a Bíblia sempre liga a fé ao arrependimento. Arrependei-vos e crede. O arrependimento é exatamente o momento em que eu desisto de alegar os meus méritos, em que eu confesso-me diante de Deus pecador em contrição, em que eu percebo que não tenho como cooperar para a minha salvação com as minhas obras, que eu me enquadro no dito de Paulo: todos pecaram, destituídos estão da glória de Deus. Quando eu sinto a gravidade dos meus pecados, eu sinto a corrupção do meu coração, eu lamento o meu estado, me abomino, como usa a linguagem bíblica, no pó e na cinza, e lanço-me confiante nos braços de Jesus, que por mim morreu e ressuscitou. Este é o momento em que eu sou justificado no tribunal de Deus, livre de toda condenação. Agora, diz Paulo em Romanos 8:1, agora, não no futuro, agora, nenhuma condenação há para os que estão em Cristo Jesus. É por meio dele que nós somos absolvidos de toda acusação, inocentados no tribunal de Deus, e entramos agora numa relação de comunhão com Deus, de paz com Deus, por nosso Senhor Jesus Cristo. O texto que li foi o texto utilizado na minha primeira pregação sobre esta epístola, para mostrar que Tiago está afinado com Paulo, porque Tiago mostra que o pecado é o problema do homem, e que é um problema radical, porque encontra o seu princípio no coração do homem. Se o homem pode tentar ajustar de alguma maneira o seu comportamento exterior, ele não tem o poder de mudar o seu próprio coração. Não fomos criados com um coração corrupto, mas quando o primeiro homem, Adão, de quem todos viemos, transgrediu o único mandamento que Deus lhe dera, o seu coração se corrompeu, e todos nós que dele viemos, chegamos ao mundo sob corrupção, porque do impuro não se pode tirar o puro. Daí Davi dizer: eu nasci em iniquidade, em pecado me concebeu minha mãe. Daí Paulo dizer: nós estávamos outrora mortos em delitos e pecados. Ou, como ele afirma em Romanos 8, os que estão na carne não podem agradar a Deus. Note o que Tiago diz. Versículo 13 do capítulo 1: ninguém sendo tentado, diga: de Deus sou tentado, porque Deus não pode ser tentado pelo mal e a ninguém tenta. O homem muitas vezes procura se vitimizar e negar a gravidade do seu pecado, atribuindo a culpa de suas más escolhas a incidentes da vida, a privação de oportunidades. Ao dizer estas coisas, indiretamente ele está querendo a Deus atribuir a culpa, porque Deus me criou nesse estado, porque Deus me colocou nessa situação. Mas aqui a Bíblia diz: ninguém sendo tentado, diga: de Deus sou tentado, porque Deus não pode ser tentado pelo mal e a ninguém tenta. Deus não é responsável pelo seu pecado. O verso 14 diz: mas cada um é tentado quando atraído e engodado pela sua própria concupiscência, sua própria cobiça. Este é o problema do homem. Não lhe vem do lado de fora, está do lado de dentro. É que ele tem no coração a concupiscência, o desejo forte de autossatisfação, em detrimento da glória de Deus, para a qual ele deveria viver. Cada um é tentado quando atraído e engodado pela sua própria concupiscência.
Depois, havendo a concupiscência concebido da luz o pecado, e o pecado sendo consumado gera morte. Aí diz Tiago: não erreis, meus amados irmãos. Quando ele diz não erreis, é como quem está relembrando. Não atribuam a culpa aos acontecimentos, não atribuam a causa de vocês serem pecadores a Deus. O mal está em vocês, não se enganem, não se iludam, não encontrem escusas e desculpas, o que aliás é o que é necessário para o verdadeiro arrependimento, que o homem não encontre desculpas, contrapesos. Eu fiz isso, mas aí ele arranja alguma coisa para diminuir a gravidade do que fez. Tiago está ensinando que se deve reconhecer sem escusa a culpa pelo pecado. Não erreis, não se enganem, meus amados irmãos. Mas aí ele acrescenta: toda boa dádiva e todo dom perfeito vem do alto, descendo do Pai das luzes, em quem não há mudança nem sombra de variação. Note, Tiago fala que, portanto, tudo que é bom não vem de nós. O que vem de nós é o pecado. O que é bom vem de Deus. E ele fala de dom perfeito, dom acabado. Há certos dons de Deus, genericamente falando, como a santificação, que não nos chegam num estado que em nós está perfeito. Nós recebemos o Espírito Santo para vivermos uma vida santa como crentes, logo que nos convertemos. Mas ainda temos imperfeições. A santificação, ela está em aperfeiçoamento. A Bíblia diz lá na carta de Paulo aos Coríntios, na segunda carta, ele fala de aperfeiçoar a santificação no temor de Deus. Mas a justificação é um dom perfeito, porque é a absolvição. Ou você é absolvido no tribunal de Deus ou não é, não tem meio termo. Portanto, quando ele fala de dom perfeito, que vem de Deus, um dom acabado, um dom terminado, ele não está falando da nossa santificação, embora ela possa ser uma boa dádiva, porque fala toda boa dádiva e todo dom perfeito. O dom perfeito é a justificação, que é algo instantâneo, terminado. É que Deus bate o martelo e diz: a dívida está paga na cruz de Cristo. O sangue de Jesus, a este purifica de todo pecado. Toda boa dádiva e todo dom perfeito vem do alto, vem de cima, não vem de nós. Por isso que Paulo diz aos Efésios 2, 8 e 9: porque pela graça sois salvos por meio da fé, e isto não vem de vós. A salvação não vem de nós, é dom de Deus, não vem das obras, para que ninguém se glorie. Então ele diz: toda boa dádiva, todo dom perfeito vem do alto, descendo do Pai das luzes, em quem não há mudança nem sombra de variação. Quando a Bíblia quer salientar a imutabilidade de Deus, quer ressaltar a sua fidelidade no que prometeu. Lá no Velho Testamento tem uma passagem que Deus diz assim a Israel, foi lida nessa outra pregação antecedente. Na passagem Deus diz: eu, o Senhor, não mudo, por isso vocês não são consumidos. Ou seja, porque Deus tinha prometido preservar aquela nação, a nação de Israel, muito embora ela tivesse pecado e estava sob disciplina, Deus diz que ela não seria consumida, porque ele não poderia mudar, não poderia revogar a sua promessa feita àquela nação. Então, quando diz toda boa dádiva e todo dom perfeito vem do alto, do Pai das luzes, em quem não há mudança nem sombra de variação, quer dizer que nós somos salvos através da promessa que está no Evangelho. Nós somos salvos pela fidelidade de Deus. Não vem de nós a salvação, vem do Deus poderoso para dar cumprimento ao que prometeu.
ele prometeu salvar os que creem, os que se refugiam em Jesus, e ele o fará, porque nele não há mudança e nem sombra de variação. Fica claro, à luz da epístola de Tiago, que ninguém pode ser salvo por obras, porque Tiago mostra o rigor com que Deus considera a sua lei, caso nós fôssemos julgados diante dele pela sua lei. Tiago 2,10 diz assim: porque qualquer que guardar toda a lei e tropeçar em um só ponto, tornou-se culpado de todos. Deus é um, irmãos, e sua lei é una. Deus não vai fazer uma balança, onde de um lado estão nossos atos julgados de obediência a Ele, e outros julgados de desobediência. Ou você cumpre a lei por inteiro, ou se num ponto você transgredir, você descumpriu toda a lei, porque ela segue a lógica do tudo ou nada. Logo, se Tiago está defendendo isto, que pela lei é tudo ou nada, ele não poderia estar advogando salvação por obras, porque ele próprio vai reconhecer que todos nós, mesmo os mais santos dentre os crentes, inclusive ele, não somos ainda perfeitos. Tiago diz no capítulo de número 3, o seguinte, verso 2: porque todos tropeçamos, note, em muitas coisas. Ele mesmo admite, todos nós ainda tropeçamos em muitas coisas. Fica ainda mais claro que Tiago defendia a salvação por graça mediante a fé, com aquilo que lemos também na pregação passada. Tiago, capítulo de número 4, versículos de números 9 e 10. Senti as vossas misérias e lamentai e chorai. Converta-se o vosso riso em pranto e o vosso gozo em tristeza. Humilhai-vos perante o Senhor e Ele vos exaltará. Tiago está no versículo de número 9 chamando-nos ao arrependimento, a sentir as misérias, a lamentar e chorar, a converter o nosso riso em pranto. E aí ele diz: humilhai-vos perante o Senhor e Ele vos exaltará. O verso de número 10 não é da criatividade de Tiago, ele está citando o Evangelho. Nós lemos também no culto passado, lá em Lucas 18, Jesus conta uma parábola, fala de um fariseu e um publicano que entraram no templo. Diz que o fariseu, orando consigo mesmo, de fato, ele, embora estivesse parecendo estar falando com Deus, estava falando com o seu próprio ego. O fariseu dizia a Deus: graças te dou, porque jejuo 2 vezes por semana, dou o dízimo, não sou como este publicano aqui. Ele, portanto, gloriava-se na presença de Deus de suas obras. Mas o publicano nem sequer ousava entrar lá no interior do templo, ficava distante. O publicano não erguia a face ao céu, porque estava envergonhado pelos seus pecados. Ele orava batendo no peito e dizendo a Deus: sê propício a mim, que sou pecador. Ele suplicava pela misericórdia que Deus prometeu através de Jesus Cristo. E Jesus conta que quando estes saíram do templo, o que saiu justificado foi o publicano, o outro, fariseu, saiu condenado. Primeiro nós vemos aí que justificação é um dom perfeito, não é um processo. Se ele foi para casa justificado, então foi ato consumado. E ele não apresentou a Deus obras e méritos para ser justificado. Ele tão somente reconheceu o seu pecado e suplicou pela misericórdia de Deus e pela promessa de perdão. Logo fica claro que Tiago, tanto quanto Paulo, ensina a salvação pela graça mediante a fé.
Aqui no verso 6 de Tiago 3, Tiago diz assim: antes ele Deus, dá maior graça. Portanto, diz, Deus resiste aos soberbos, mas dá graça aos humildes. Embora o contexto aqui mais próximo seja sobre santificação, tem a ver com justificação também. Vou já lhes explicar. Mas veja que aqui ele fala em graça, e diz que Deus dá maior graça, o que presume que haja culpa, o que presume que haja pecado, mas a graça de Deus é maior para cobri-los e perdoá-los. Aqui diz que Deus resiste ao soberbo, ao homem que acredita poder ganhar o favor de Deus por suas obras. A graça é para os humildes. Quando ele diz dá maior graça, veja lá o que Paulo diz em Romanos, porque é lá que nós vamos fazer a associação. Romanos capítulo de número 3, ou melhor, de número 5, Romanos capítulo de número 5, no verso 18 diz assim: pois assim como por uma só ofensa, que foi de Adão, veio o juízo sobre todos os homens para condenação, assim também por um só ato de justiça, que foi a crucificação, veio a graça sobre todos os homens para a justificação de vida. Assim como por Adão, pela sua ofensa, veio condenação e juízo, pelo ato de justiça de Cristo, recebendo a sentença que era contra nós, satisfazendo a justiça de Deus, veio a graça, trazendo justificação de vida. E no verso de número 20 diz assim: veio porém a lei para que a ofensa abundasse, mas onde o pecado abundou, superabundou a graça. A lei foi dada para o homem ver suas transgressões. Quando o homem sabia da lei, ele despertava ainda mais nele, diz Paulo aos Romanos 7, sua cobiça. Porque se a inclinação do homem é contra Deus, quando ele sabe do que Deus pede, ele se torna ainda mais ansioso por aquilo que Deus proíbe. Então diz, onde abundou o pecado, superabundou a graça de Deus. A graça de Deus foi maior. É o que Tiago diz lá: Deus dá maior graça. Se o pecado é abundante, quando alguém se arrepende e crê, a graça é maior. Mas, como eu disse no contexto lá, eu devo admitir pelo versículo anterior àquele, que o assunto é santificação. Ele está falando daqueles que são adúlteros, porque se afeiçoam ao mundo. Ele está dizendo que o Espírito Santo em nós tem ciúme de nós, para que nós sejamos fiéis a Deus e não divididos com o mundo. Mas é exatamente isso, irmãos. Quando nós somos justificados diante de Deus, inicia-se a nossa santificação. Porque veja bem, na hora que eu creio que naquela cruz Jesus morria como meu substituto, levando os meus pecados, não apenas eu estou crendo em Jesus para ter os meus pecados perdoados em seu sangue, mas eu estou também aceitando que eu estou morto com Cristo. Porque se ele morria em meu lugar, me representando, então eu morria com ele também lá na cruz. Quando eu recebo de Deus pela fé o perdão de pecados, eu recebo para o meu velho homem também a morte pelo poder da cruz. E me é concedida uma nova vida. Que nova vida é essa? É a vida do Cristo ressurreto. O Jesus que ressuscitou pelo Espírito Santo vem habitar no crente. Portanto, quando eu admito que Jesus morreu pelos meus pecados, eu estou paralelamente aceitando que o meu velho homem morreu ali também. E quando eu creio no Cristo que ressurgiu, eu estou recebendo sua vida ressurreta para eu ser uma nova criatura. Por isso que em Romanos 6, no 1 diz assim: que diremos, pois? Permaneceremos no pecado para que a graça abunde? Ou seja, se a graça traz perdão para pecados, então isso vai querer dizer que vamos continuar pecando para que a graça fique maior ainda?
Paulo diz no verso 2: de modo nenhum, nós que estamos mortos para o pecado, como viveremos ainda nele? Quando eu recebi o perdão, eu recebi também sobre o velho homem que eu era a sentença de morte. Aquele velho homem que vivia para aqueles pecados dos quais eu fui buscar o perdão, e agora eu tenho uma nova vida. Por isso diz aí a Bíblia Sagrada no verso 5 de Romanos 6, porque se fomos plantados juntamente com ele, na semelhança da sua morte, também o seremos na semelhança da sua ressurreição. Por isso que no verso 11 de Romanos 6 diz: assim também vós considerai-vos certamente mortos para o pecado, mas vivos para Deus em Cristo Jesus nosso Senhor. A mesma graça que me perdoa, portanto, me faz morrer para o pecado, para eu andar em novidade de vida. Por isso no verso 14 diz, de Romanos 6, porque o pecado não terá domínio sobre vós, pois não estáis debaixo da lei, mas da graça. Tiago não está falando nada diferente de Paulo, está falando que a graça de Deus é maior do que os nossos pecados, e o Deus que dá maior graça para perdoá-los é o que nos permite vencer o mundo, é o que nos dá a nova vida de Cristo e faz em nós morrer o velho homem, para que andemos em novidade de vida. Vê-se, irmãos, portanto, que tudo está sintonizado entre Tiago e Paulo. Os que querem dizer que Tiago ensinou salvação pelas obras citam umas passagens que nós vamos sobre elas discorrer agora. Mas eu quero que vocês observem, antes de ir para as mais controversas, para Tiago 2, versículo de número 17. Assim também a fé, se não tiver as obras, é morta em si mesma. Tiago não está aqui dizendo que a fé é insuficiente para a nossa salvação e requer as obras. Ele está dizendo que uma fé que não produza mudança de vida, como eu vos falei, que faça em nós morrer o velho homem e nos vincule ao Cristo ressuscitado, esta não é a verdadeira fé. Note as palavras de Tiago: a fé sem obras é morta em si mesma. Tiago está, portanto, dizendo que uma fé que não gerou obras, ela já estava nula desde o começo. A nulidade dela não foi por ausência de obras, era nela mesma. A igreja romana compreende fé de maneira diferente de nós. Ela não compreende fé como a fé existencial que depositamos em Cristo, a Ele acorremos, gritamos por socorro, nos refugiamos dele. Uma fé pessoal, que envolve um relacionamento pessoal. Para a igreja romana, a fé é uma relação com a instituição, é a aceitação dos dogmas da igreja, mesmo quando eles não parecem poder ser compreendidos pela razão, mas aceita-se porque a igreja o diz. Obviamente, esta fé meramente passada por educação, processos de aprendizagem, ela não vai produzir necessariamente qualquer mudança no comportamento de alguém. E eles então vão dizer que ela é necessária a salvação, mas precisa ser cumulada com as obras. Para eles, se faltarem as obras, não quer dizer que a fé não existia. Não, ela existia, ela estava lá, mas ela sozinha é que não é o bastante. Mas eles não negam que a pessoa tinha fé, vão dizer que ela tinha fé, mas não tinha as obras necessárias. Mas Tiago aqui está dizendo que uma fé que não produz obras já estava morta em si mesma. Ela não é morta por lhe faltar obras, que é uma coisa externa. Ela é morta nela mesma. Ela não era viva e morreu no caminho, porque lhe faltaram as obras. Ela é morta nela mesma desde o começo, ou seja, inexiste a fé salvadora, que é uma fé viva. Aliás, eu quero vos dizer exatamente isso.
A fé de que fala a igreja romana é uma fé morta, e a fé de que nós falamos é uma fé viva. Qual a diferença, pastor? É que a fé morta, ela se relaciona com doutrinas, e a fé viva se relaciona com a pessoa de Cristo. O que é vivo sempre presume uma ligação com fonte de vitalidade. Tiago diz que o nosso corpo, sem o Espírito estar nele, é morto, é um cadáver, porque o nosso Espírito é que dá movimento, ânimo ao nosso corpo. O homem separado de Deus está morto espiritualmente. A fé, se não for na pessoa de Jesus, se não estiver relacionada à pessoa de Jesus, que é a fonte de vida da fé, ela está morta em si mesma. Quando Paulo falava de sua fé, não era numa doutrina, embora ele tivesse zelo pela sã doutrina, mas era numa pessoa. Paulo dizia: eu sei em quem tenho crido, ou seja, eu conheço aquele em quem eu pus a minha fé, e sei que ele é poderoso para guardar o meu depósito até aquele dia. Mas quando alguém não tem a fé relacionada à pessoa de Cristo, mas a dogmas, é uma fé relacionada apenas a proposições, essas proposições não podem trazer vida. Essa fé é morta em si mesma. É a fé que os demônios têm. Nenhum demônio vem a Cristo para refugiar-se em Cristo e receber dele a remissão de pecados. Mas os demônios creem que Jesus é Deus. Quando Jesus aparecia no lugar, os que estavam possessos se manifestavam. Os demônios diziam: bem sei quem és, o Santo de Deus. Os demônios criam que Jesus era o Santo de Deus, mas eles não criam em Jesus como Salvador deles. Eles não tinham a fé pessoal, mas eles tinham a fé proposicional. Veja o que Tiago diz no verso de número 19: tu crês que há um só Deus, fizeste bem, também os demônios o creem e estremecem. Anselmo da Cantuária, o pai da escolástica medieval, ele fazia uma distinção muito oportuna entre crer em e crer que. A salvação é crer em. Jesus disse: para que todo aquele que nele crê, no Filho do Homem, tenha a vida eterna. Jesus disse: vem, quem tem sede, vem a mim e beba, porque quem crê em mim, como diz a Escritura, fluirão rios de água viva. Quando você fala de crer em, é crer indo para dentro. Por isso que Jesus sempre falava da fé como um vir a Ele. Aquele que vem a mim nunca terá fome, o que crê em mim jamais terá sede. A fé salvadora é pessoal. Você vem a Jesus na convicção de que Ele vai recebê-lo, na convicção de que Ele vai perdoar os seus pecados, na convicção de que Ele vai mudar a sua vida. Mas a fé meramente doutrinária é o crer que. Os demônios não creem em Jesus, eles não vão a Jesus, eles não se refugiam em Jesus, eles não creem em Jesus Cristo para Jesus salvá-los, mas eles creem que Jesus é Deus, eles creem que Deus existe, eles creem na Trindade. Como esta fé puramente intelectual não se relaciona à verdadeira fonte de vida para ela, que é Cristo, mas só a proposições, ela é morta em si mesma e inútil para produzir obras. A fé salvadora, a fé viva, é a fé que recebe vida daquele em quem crê em Jesus. Por isso Jesus diz: quem crê em mim, do seu interior fluirão rios de água viva. Jesus falava de vir a Ele para ter vida. João diz no final do seu evangelho, penúltimo capítulo: estas coisas foram escritas para que creais que Jesus é o Filho de Deus, e para que, crendo, tenhais vida em seu nome. A fé viva é a fé na pessoa de Jesus como único, todo suficiente e perfeito Salvador. Essa fé que não é a viva, que é morta em si mesma,
como ela pode ser apresentada? Ela só pode ser apresentada pelas palavras da pessoa. Como ela não muda coração nem vida, ela só pode aparecer na boca. A pessoa diz que tem. Eu acredito nisso, mas não há mudança. Tiago aqui não vai dizer que a verdadeira fé, a salvadora, a viva, não salva, independentemente das obras, como também sustentou Paulo. O que Tiago aqui vai dizer é que se alguém disser que tem fé, esta fé, que é só proposicional, que é só da boca para fora, ela não irá ser aquela que conduzirá à salvação. Veja aí Tiago 2,14. Meus irmãos, que aproveita se alguém disser, note, se alguém disser, ele não está dizendo que a pessoa tem a fé. Meus irmãos, que aproveita se alguém disser que tem fé e não tiver obras, porventura a fé pode salvá-lo? Essa fé, a fé dita, pode salvá-lo? Ela não pode. Tiago aqui vai falar de justificação pelas obras e não somente pela fé, mas a justificação de que ele estará falando não é a justificação do homem diante de Deus, esta é só pela fé. É a justificação do crente diante dos outros. Se alguém me diz que tem fé, como é que eu posso saber que ele realmente tem fé, que não está só dizendo, que não é apenas a fé dos demônios? Como é que eu vou saber se ele refugiou-se em Cristo de verdade? Deus o sabe, Deus já o justificou. Mas como eu, que não vejo o seu coração, saberei? Perante Deus ele é justificado pela fé, mas se justificará perante outros homens, mostrando a mudança de vida e a transformação. E é disso que Tiago fala aqui. Ele fala da justificação do homem diante do outro homem, não diante de Deus. Você diante de Deus, se crê, é justificado por graça mediante a fé, mesmo sem obras. Mas se você vai se justificar como um crente, um salvo de verdade, perante os outros, quando os outros puderem ver sua fé manifestada em obras. Tiago não está falando aqui da perspectiva de Deus, que é onisciente, sonda os corações, mas da nossa perspectiva, que precisamos de alguma prova. Por isso que é dito o seguinte, no versículo de número 18, de Tiago 2, mas dirá alguém, tu tens a fé e eu tenho as obras. Mostra-me a tua fé sem as tuas obras, e eu te mostrarei a minha fé pelas minhas obras. Esse versículo é elucidativo, irmãos. Mostra de que Tiago está falando. Note, mostra-me. A preocupação aqui não é o homem diante de Deus, é o homem diante do outro. Tu tens fé e não tem obras? Como é que tu vais mostrar a tua fé? Só dizendo. Ele está falando daquele que a única forma de mostrar que tem fé é dizendo, porque ele não tem obras, ele não mostrou mudança de vida. Ele está falando de mostrar é para os homens, Deus conhece os corações. Então tu tens aí uma fé só de boca? Mostra-me, só falando, não tem mais. Mas a minha fé, que é a viva, eu vou te mostrar pelas minhas obras, porque Deus mudou o meu coração. É disso que Tiago está falando. E aí ele diz, no versículo de número 22, bem vês que a fé cooperou com as suas obras, ele está falando de Abraão, e que pelas obras a fé foi aperfeiçoada. Note como mais uma vez ele está falando das coisas diante dos homens. Ele está dizendo para a comunidade, vocês vão ver que existe fé quando as obras se apresentarem. Bem vês que a fé cooperou com as suas obras de Abraão, e que pelas obras a fé foi aperfeiçoada. No verso 24, vedes, ele não está falando para Deus ver, ele está falando para a comunidade cristã ver. Vedes então que o homem é justificado pelas obras e não somente pela fé. Nós temos um precedente para entender esse texto nos evangelhos, onde fala de um momento em que Jesus, não usando de sua onisciência,
mas como o homem constatou, como nós podemos constatar em alguém que ele tem fé. Foi quando abriram o telhado de uma casa e fizeram descer um paralítico. O paralítico estava tão confiante de que seria curado, que juntamente com os seus amigos, ele foi até o telhado, os amigos o levaram, destelharam lá em cima e fizeram descer o paralítico. A Bíblia diz, e vendo Jesus sua fé, ou seja, Jesus viu o que? O esforço deles. Jesus viu que eles subiram no telhado, destelharam, vendo sua fé, disse, perdoado te são os teus pecados. Como nós não somos deuses, nós vamos ver a fé de alguém pelas suas atitudes. Agora, como é interessante, os dois exemplos que Tiago usa para pessoas que mostraram a sua fé pelas suas obras. O primeiro exemplo foi Abraão. Ele diz que Abraão, quando Deus pediu, levou o seu filho Isaque para sacrifício. O que não aconteceu, na hora que ele foi acutelar o filho, o anjo o interrompeu, disse, bem sei que temes a Deus. A Bíblia diz que ali se pôde ver que Abraão foi justificado pelas obras e não somente pela fé. Irmãos, como é interessante, e lá diz Tiago, e cumpriu-se o que foi dito, creu Abraão em Deus, isso lhe foi imputado como justiça. Mas esta expressão, este versículo, e creu Abraão em Deus, isso lhe foi imputado como justiça, ele aparece no Gênesis, quando Isaque nem tinha nascido. Deus prometeu que da descendência de Abraão viria a nação de Israel e o Messias. Abraão creu nesta promessa e foi isso imputado como justiça. Não foi no dia que ele ofereceu Isaque que ele foi justificado. Foi antes de Isaque nascer, quando ele creu. Mas Tiago diz que lá, quando ele ofereceu Isaque, mostrando sua obediência a Deus, cumpriu-se este versículo, cumpriu-se para nós, que não podíamos conhecer o coração de Abraão antes, mas ali ficou um testemunho vivo. Ali ficou manifesto que de fato lá atrás, quando ele creu na promessa de que por seu descendente ainda não nascido viria o Salvador, ele foi justificado. Mas note mais, a fé que Abraão demonstrou no monte não foi a fé que normalmente encontra demonstrações que um católico esperaria. Abraão esteve disposto a sacrificar Isaque conforme Hebreus 11, porque ele cria que Deus era poderoso para ressuscitar Isaque. Deus, na verdade, estava testando a fé dele na promessa. Deus já sabia o resultado que teria, mas Deus queria que nós conhecêssemos para modelo para nós até onde ia a fé de Abraão. Se Deus tinha dito que de Isaque viria o Messias, e Isaque ainda não tinha casado, não tinha filhos, matar Isaque seria, na verdade, matar a promessa de Deus. Deus estava dando uma ordem contra a sua própria promessa, para ver até onde ia a fé de Abraão desta promessa, ou melhor dizendo, para nós sabermos, porque Deus conhece os corações, para nós sabermos como a fé dele era firme. E Abraão, irmãos, foi, porque cria que mesmo depois da morte de Isaque, Deus o iria ressuscitar, fazer qualquer coisa, mas ele teria Isaque de volta. Quando ele está subindo o monte, ele diz ao seu servo, irei com o menino e nós tornaremos. Porque ele cria na promessa. Se alguém fosse hoje, dentro de um discurso romanista, falar de obras para a salvação, jamais escolheria esta obra. Um pai indo matar seu próprio filho. Os humanistas, em vez de aqui verem alguma coisa que lhes interessa, eles diriam, isso é abominável, que fé é essa? Que leva um pai a estar disposto a matar o seu próprio filho? Quando a igreja romana fala que as obras devem cooperar com a fé para a salvação, ela está pensando em penitências, ela está pensando em sacramentos, ela está pensando em caridades, mas a Bíblia usou para ilustrar
uma expressão de fé, uma coisa que, se fosse executada e não tivesse sobre o controle de Deus, seria terrível. Um pai matando o seu próprio filho. Vamos ao outro exemplo, Raabe. Raabe morava lá, em Jericó, e apesar de ela ser daquele povo, ela protegeu os espias de Israel, ela favoreceu aos judeus que estavam indo lá para destruir o povo dela. Mas sabe por que ela ficou do lado de Israel? Porque ela tinha ouvido que Deus tinha prometido aquela terra para Israel, e porque ela creu nesta promessa de que aquele lugar fora dado por Deus a Israel. Ela disse: eu vou ficar do lado do povo que Deus aprova. A fé que Tiago toma como exemplo é uma fé na promessa, irmãos. Se você tirasse a promessa de Deus aí, seria abominável o que Raabe fez. Ela teria uma traidora de seu próprio povo para ajudar um povo estranho a destruí-lo. Os exemplos de Tiago não são os exemplos que o romanista iria utilizar para falar de obras, mas são exemplos de fé em promessa. São comprovações de que essas pessoas criam nessas promessas. E obviamente elas não criam só quando fizeram estes atos. Elas fizeram estes atos porque criam. Mas nós só poderíamos ver a fé que Deus já havia em seus corações quando nós tivéssemos o testemunho de ações tão profundas. Ações que, se não fosse a ordem de Deus, seriam imorais. Se não tivesse o contexto da promessa, todos nós reprovaríamos. Não foi escolhido aqui para representar a expressão da fé, simplesmente obedecer os 10 mandamentos. Um fariseu hipócrita era capaz de exteriormente obedecê-los. As obras escolhidas foram obras que mostram que aquelas pessoas criam numa promessa que Deus havia feito. Portanto, há pleno acordo entre Tiago e o apóstolo Paulo. Mas vamos voltar para Tiago. Vou ler de novo do capítulo 1, a partir do 13 agora, para chegar ao 18. Ninguém sendo tentado diga: de Deus sou tentado, porque Deus não pode ser tentado pelo mal, e a ninguém tenta, mas cada um é tentado quando atraído e engodado pela sua própria concupiscência. Depois, havendo a concupiscência concebido da luz o pecado, e o pecado sendo consumado gera morte. Não erreis, meus amados irmãos. Toda boa dádiva e todo dom perfeito vem do alto, descendo do Pai das luzes, em quem não há mudança nem sombra de variação. Segundo a sua vontade, Ele nos gerou pela palavra da verdade, para que fôssemos como primícias das suas criaturas. Note, primeiro ele diz que somos pecadores, não podemos ser salvos por obras. Depois ele diz que é pelo dom perfeito e boa dádiva que vem do alto que somos salvos. Depois ele fala da regeneração. Isso daqui é o que Paulo diz com outras palavras em Efésios 2, do 8 ao 10. Paulo diz: porque pela graça sois salvos, por meio da fé. Isto, ser salvo, não vem de vós, é dom de Deus, não vem das obras, para que ninguém se glorie. Aí ele fala: porque somos feitura sua, criados em Cristo Jesus para as boas obras, as quais Deus preparou para que andássemos nela. E a mesma coisa Tiago diz no final: segundo a sua vontade, Ele nos gerou pela palavra da verdade, para que fôssemos como primícias das suas criaturas. Paulo diz: não somos salvos por obras, somos salvos por graça, somos salvos mediante a fé. Mas depois de salvos, nós somos feitura, obra de arte de Deus, recriados em Cristo Jesus para as boas obras. Tiago diz: não errem, meus irmãos, o pecado vem de vocês, o dom perfeito vem de Deus. E depois ele fala: mas vocês foram gerados pela palavra da verdade, um novo nascimento. Segundo a sua vontade, Ele nos gerou de novo,
fez com que nós nascêssemos de novo, fôssemos tornados novas criaturas, pela palavra da verdade, para que fôssemos como primícias das suas criaturas. Por que ele fala isso como primícias? Porque a carta, de acordo com Tiago 1:1, é destinada aos judeus que foram dispersos. Lembrando lá no livro de Atos, no dia de Pentecostes vieram judeus de toda parte para celebrar o Pentecostes. O Espírito Santo desceu sobre os crentes, Pedro pregou, quase 3.000 almas se converteram, muitos dos que vinham de longe se converteram e não voltaram para suas casas, ficaram lá morando com os irmãos, que tiveram inclusive que vender propriedades para ajudar a permanência destes, a fim de que eles pudessem ser discipulados, aprenderem mais a palavra. Depois da morte de Estevão, eles foram espalhados, dispersos. É para estes que Tiago está endereçando a carta. Eles são chamados de primícias porque eles foram aqueles que se converteram no começo. Segundo a sua vontade, ele nos gerou pela palavra da verdade para que fôssemos como primícias, os primeiros frutos, primícias das suas criaturas. A primeira coisa que deve nos chamar a atenção aqui é a expressão segundo a sua vontade. Meus irmãos, a mudança que acontece em nós não é pela nossa força de vontade, é pela vontade de Deus. É claro, para eu nascer de novo, eu tenho que me arrepender dos pecados e aceitar Jesus como meu Salvador. Mas isso não é o novo nascimento, isso é o que eu tenho que fazer para receber o novo nascimento e o perdão de pecados. O novo nascimento também não tem a minha cooperação, ninguém ajudou a si mesmo a nascer. O novo nascimento não se deve à força de vontade do homem, mas à vontade de Deus que determinou regenerar os que creem. Tem gente que pensa que as pessoas, quando se tornam crentes e mudam de vida, é porque são pessoas que passaram a ser resolutas, tiveram muita força de vontade. Não, irmãos. Nós não iríamos jamais ser quem somos pela nossa força de vontade. É porque Deus o quis. Foi a vontade dele e não a nossa que nos regenerou. Nós cremos, mas isso não nos regenera em si mesmo. Foi Deus que nos regenerou quando cremos. Por isso lá no Evangelho de João, capítulo 1, a Bíblia diz, versículos 11 e 12, ele veio para o que era seu, Jesus veio para os judeus, e os seus não o receberam, mas a todos, qualquer um, quantos o receberam, deu-lhes o poder de serem feitos filhos de Deus, aos que creem no seu nome, os quais não nasceram do sangue, nem da vontade da carne, nem da vontade do homem, mas de Deus. Quando nós recebemos a Jesus, crendo no seu nome, Deus nos dá o poder de sermos feitos filhos de Deus. Nós nascemos de novo, não da carne nem do sangue, não é uma reencarnação, um novo nascimento físico, nem da vontade da carne, nem da vontade do varão, mas nascemos de Deus, da vontade de Deus. É o que Tiago está nos dizendo, portanto, nessa passagem. Fomos regenerados. E ele diz que isso foi pela palavra da verdade. Meus irmãos, isso mostra que ninguém pode ser regenerado sem consciência de que está colocando sua vida em arrependimento e fé diante de Deus. Porque nós fomos regenerados pela palavra, que obviamente foi ouvida e compreendida. A igreja romana acredita que quando um infante é batizado na água, ainda que não esteja a entender nada, aquele batismo é eficaz por si mesmo e que regenera a criança. Mas se nós somos regenerados através da palavra, é preciso que nós a tenhamos ouvido e entendido. Na parábola do semeador, Jesus compara a palavra com uma semente e fala daquele que é convertido como uma semente que frutificou, uma semente que desabrochou.
O Espírito Santo, meus irmãos, faz esta semente ganhar vida. Nós somos regenerados pela palavra e pelo Espírito Santo. Veja o que Pedro diz. Primeira epístola de Pedro, capítulo de número 1, verso de número 23. Sendo de novo gerados, não de semente corruptível, mas da incorruptível, pela palavra de Deus viva e que permanece para sempre. E lá no verso 25 ele diz: mas a palavra do Senhor permanece para sempre, e esta é a palavra que entre vós foi evangelizada. Nós nascemos de novo, não de semente adâmica, corruptível, mas da semente incorruptível da palavra, e esta palavra é aquela que nos foi evangelizada, é aquela que nos evangelizou. E aqui, meus amados irmãos, eu terei que também discordar dos meus irmãos calvinistas. Os calvinistas acreditam que a regeneração antecede a fé. Na visão deles, aquele que é um eleito, como ele o entende, alguém escolhido incondicionalmente para a salvação, quando ouvir a palavra em determinado momento designado por Deus, antes de crer, a palavra vai regenerá-lo, ele vai nascer de novo primeiro, e depois ele vai crer. Mas nós não temos na Bíblia isso. A palavra não age, senão naquele que crê. Veja o que diz lá em Hebreus, capítulo de número 4. Na carta escrita aos Hebreus, capítulo de número 4, diz assim a Escritura, no verso de número 2: porque também a nós foram pregadas as boas novas, como a eles, aos judeus que não se arrependeram. Mas a palavra da pregação nada lhes aproveitou. Dois grupos que ouviram. Foi pregada a nós como também a eles, mas para eles nada aproveitou a pregação, porquanto não estava misturada com a fé naqueles que a ouviram. A palavra de Deus não trará proveito de salvação se não for misturada com a fé. Aqui o autor da carta diz: nós ouvimos, aqueles que não creram também ouviram, e para eles nada lhes aproveitou ter ouvido, porque não misturaram a palavra com a fé, não uniram a palavra e a fé. Portanto, os que são regenerados são aqueles que ouviram a palavra e creram, os que o receberam Jesus, os que creem no seu nome. A esses Deus deu-lhes o poder de serem feitos filhos de Deus, gerados pela palavra, pela semente incorruptível. Lá em João, nós temos também um texto que às vezes é mal interpretado. João 3:5. Quando Jesus fala com Nicodemos, Jesus respondeu: na verdade te digo, que aquele que não nascer da água e do Espírito não pode entrar no reino de Deus. A igreja romana entende por esse versículo que o novo nascimento, em vez de ser uma experiência transformadora por ocasião do nosso arrependimento e fé em Jesus, é algo que acontece no batismo. Ela diz: está vendo? O novo nascimento é da água do batismo e por meio do Espírito Santo. É curioso, irmãos, como eles se apegam a um texto em detrimento de tantos outros que não falam isso. Mesmo em João 3, essa é a única vez em que Jesus fala de água e Espírito no novo nascimento. Porque em João 3,3 ele diz: só nascer de novo. Jesus respondeu e disse-lhe: na verdade te digo, que aquele que não nascer de novo não pode ver o reino de Deus. Nos versículos de números 7 e 8, ele vai falar só de nascer do Espírito e não faz alusão à água. Não te maravilhes de ter dito: necessário vos é nascer de novo. O vento assopra onde quer e ouves a sua voz, mas não sabes de onde vem, nem para onde vai. Assim é todo aquele que é nascido do Espírito. Aqui ele não fala da água. Antes ele falou nascer de novo, só no momento ele falou da água e do Espírito.
Entendamos, irmãos, Jesus aqui não tinha morrido ainda, Jesus não tinha ressuscitado ainda, Jesus não tinha ordenado na grande comissão o batismo dos convertidos, não daquela forma que passa a ser no Novo Testamento em definitivo. Como Jesus poderia esperar que este homem entendesse que era o batismo? Se este homem não poderia saber nada sobre o batismo que Jesus iria instituir. Ele sabia sobre o batismo de João Batista, mas sobre o batismo que Jesus iria instituir, ele não sabia ainda. Como ele poderia ser cobrado deste conhecimento sem maiores explicações? E Jesus presume que ele deveria entender o que Jesus estava dizendo. Jesus vai dizer o seguinte, versículo 10 de João 3, Jesus respondeu e disse-lhe: tu és mestre de Israel e não sabes isto? Jesus está presumindo que Nicodemos tenha condições de entender o que é nascer da água e do Espírito. Pois bem, irmãos, então nós temos que buscar o sentido disso no Velho Testamento, que era o que Nicodemos lia. No Velho Testamento, a água era um símbolo da palavra de Deus. Jesus, quando falou nascer da água e do Espírito, queria dizer nascer da palavra de Deus e do Espírito. É tão firme isto, que nós lemos já em 2 versículos, em Tiago e Pedro, que fomos regenerados pela palavra da verdade, pela semente incorruptível da palavra. Já na carta a Tito 3 e 5, Paulo diz que nós fomos regenerados pelo lavar do Espírito Santo. Note, a Tito, Paulo fala do Espírito Santo. Tiago e Pedro falam da palavra. O novo nascimento é da palavra de Deus e do Espírito, mas nas metáforas do Velho Testamento que Nicodemos lia, a água representava a palavra de Deus. Isso fica mais claro quando lemos em Efésios 5:26, que diz que a igreja foi lavada com a lavagem da água pela palavra de Deus. Em João 15:3, Jesus diz: vós estáis limpos pela palavra que vos tenho falado. Portanto, nascer da água e do Espírito é nascer da palavra de Deus e do Espírito Santo. Voltemos lá para Tiago. Tiago, capítulo de número 1, onde estávamos a ler. O verso 18 diz: segundo a sua vontade, ele nos gerou pela palavra da verdade, para que fôssemos como primícias das suas criaturas. Portanto, meus amados irmãos, todo homem seja pronto para ouvir, tardio para falar, tardio para se irar, porque a ira do homem não opera a justiça de Deus. Tiago está mostrando, irmãos, que a regeneração é uma obra de Deus através da palavra. Fomos gerados pela palavra. Aí ele diz: portanto, sejam prontos para ouvir, porque é a palavra que regenera. Sejam prontos para ouvir, tardios para falar. E como uma forma de mostrar que as ações do homem não adiantam nada, ele diz que a ira do homem, o homem ficar irado contra uma coisa, não produz a justiça de Deus. Irar-se é a condição psicológica de um homem quando tenta fazer uma coisa e não consegue. Então, Tiago está dizendo: a ira do homem não produz a justiça de Deus. Não sejam prontos para se irar ou para falar, sejam prontos para ouvir a palavra. É a palavra que regenera. Eu conheço pessoas, irmãos, que elas nunca permitem que nós as evangelizemos. Não é porque não nos queiram ouvir, é porque na hora que nós falamos, elas sempre nos interrompem e falam alguma coisa. E geralmente falam como se já fossem cristãs. E a palavra não entra, porque não se estabelece aquela prontidão de ouvir. Eu quero ouvir o que Deus tem para falar. Tiago aqui está mostrando, irmãos, que não é a iniciativa do homem, é a palavra de Deus, recebida e crida.
que produz a regeneração. Eu ia falar também sobre santificação em Tiago, mas o tempo já se vai, eu vou parar por aqui. Deus o sabe, se no próximo domingo nós continuamos. Mas vimos, a salvação é por graça, mediante a fé. E Deus muda e transforma o coração do homem pela palavra. Essa palavra, irmãos, é poderosa. Seja o homem pronto para ouvir. Jesus dizia: vede como ouvis. Veja como você ouve. Maria é irmã de Marta. Enquanto Marta estava indo para lá e para cá em afazeres para servir a mesa para Jesus, Maria estava lá aos pés de Jesus ouvindo-o. E Marta disse: Senhor, repreende minha irmã, manda que ela me ajude. Jesus disse: Marta, Marta, tu estás ocupada com muitas coisas, só uma é necessária. Maria escolheu a melhor parte. Essa palavra é viva e eficaz, é penetrante como espada aguda de 2 gumes, vai até a divisão da alma, do espírito, das juntas e medulas, e é apta para discernir pensamentos e intentos do coração. Paulo diz: eu não me envergonho do evangelho, porque é o poder de Deus para a salvação de todo aquele que crê. Diga como Samuel: fala, que o teu servo ouve. Ouça a palavra, creia nela, receba Jesus, receba com ele perdão de pecados e nasça de novo para uma nova vida. Vamos ficar de pé. Soberano e altíssimo Deus, nosso Pai, nós te louvamos por promessas tão gloriosas, por salvação tão poderosa, Senhor, que nos oferece a tua palavra em Cristo. Olha para aqueles que estão aqui, traz ao arrependimento e à fé aqueles que ainda não confiaram em Jesus Cristo como Salvador e têm certeza de morar no céu. Traz de volta os afastados, os desviados, para que venham, meu Deus, colocar suas vidas no teu altar diante de Jesus. Faz esta obra, nós te pedimos, Senhor, em nome de Jesus Cristo. Amém. Nessa noite, eu pergunto: quantas pessoas desse lugar dizem: pastor, eu não tenho certeza da minha salvação, não tenho segurança da minha salvação, mas eu quero nessa noite entregar minha vida a Cristo, eu quero ser um rendido, não tenho nada a oferecer, mas eu venho de coração aberto para Jesus fazer por mim o que eu nunca pude fazer. Talvez você diga: eu estive na igreja, pastor, estou longe, afastado, minha vida não tem sido uma expressão de gratidão a Deus, mas eu quero me reconciliar com o Senhor nessa noite. Onde você estiver, levante sua mão, eu quero orar pela sua vida. Se você quer tomar esta decisão, faça-o agora. Levante a sua mão. Deus abençoe, senhora. Vou pedir à irmã Marilá que venha até aqui com a nossa irmã à frente, a irmã do irmão Marcos, para nós fazermos uma oração, minha irmã, por sua vida. Se houver mais alguém que queira vir para nós orarmos, venha Cristo. Jesus disse: aquele que me confessa diante dos homens, eu confessarei diante de meu Pai. Vamos orar para Deus fortalecer a irmã. Amém. Se houver alguém que queira vir, venha nesse momento. Vamos orar nesse momento e rogar a bênção de Deus. Nossa irmã ainda não veio. Vamos orar para que o Senhor a encoraje numa próxima ocasião e tome essa decisão segura. E vamos rogar ao Senhor nesse momento. Soberano Deus, nosso Pai, nós te louvamos e te agradecemos pela tua palavra, Senhor.
por esta mensagem libertadora, que rompe o grilhão, quebra a cadeia, tira, meu Deus, a culpa, traz o alívio, reconcilia com Deus e conduz ao céu. Por Jesus Cristo, teu Filho, nosso Senhor, em cujas asas somos protegidos, por cuja morte somos perdoados, por cujo sangue temos limpada toda mancha, e que ressuscitou, Senhor, para ser o nosso intercessor à tua destra, e que pelo Espírito habita nos que o professam. Nesse momento, ser com a nossa irmã, Senhor, que vem buscar em ti fortaleza e segurança e direção, dá aquilo de que ela necessita e precisa. Olha para a nossa irmã que sinalizou, Senhor, para que possa também, meu Deus, dar um passo mais firme e final, para, meu Deus, receber, ó Pai, tudo aquilo que o Senhor reservou. Assim te pedimos, por tudo damos graças, em nome de Jesus. Amém.